tão especial. Domingo passado o Espírito Santo me dirigiu a convidar o pastor Vanderlei a ministrar sobre o capítulo 12, e o Espírito Santo me deixou muito tranquilo, porque eu disse, que bom, vou deixar os dons com o pastor Vanderlei. E daí o Espírito Santo dirige o pastor Vanderlei a falar só até o versículo 7, e daí ele devolve para mim a tarefa de falar sobre os dons. Eu fico muito agradecido, não sei se eu agradeço ao pastor Vanderlei ou ao Espírito Santo, mas tá bom, tomei o tempo, e me debrucei um pouco nesse assunto tão especial. E o tema da mensagem de hoje é uma igreja viva no Espírito. O pastor Vanderlei, se não me falha a memória, foi até o versículo 6, chegou até o 7, até o versículo 7 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. E ele falou sobre o dom, que é uma graça que vem da palavra carisma. Caris tem a ver com presente, tem a ver com algo que nós recebemos gratuitamente. E um dos comentaristas que fala sobre os dons, ele não usa a palavra dons, mas eu achei muito interessante que ele usa a palavra presente. E ele diz os presentes de Deus para a igreja. O pastor Vanderlei disse que os dons é dado por Deus, que ninguém é melhor do que o outro pelo dom que recebe, e que o dom deve ser usado para servir o corpo, que apesar da diversidade dos dons, o Espírito é o mesmo. E a verdade é que a igreja de Corinto tinha muitos dons, mas o problema é que a igreja de Corinto estava usando, mas abusando dos dons. E o mau uso desses dons na igreja de Corinto estava produzindo divisão. E o uso errado dos dons não é só um problema lá de Corinto, mas é um problema nos dias de hoje. Quantas vezes o uso equivocado dos dons, dos presentes que Deus nos dá no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, que deve servir para construir, edificar o corpo de Cristo, às vezes serve para nos dividir. Naquela igreja os dons estavam sendo sinal de status. Quem tinha um dom espiritual, quem tinha um dom do Espírito, era tido como mais espiritual do que outros. Os irmãos de Corinto estavam retrocedendo na fé, por terem feito do dom de línguas uma maneira de medir a espiritualidade das pessoas. E é dentro desse contexto que Paulo começa dizendo: quero que saibam a verdade sobre os dons, lá no versículo 1. E o pastor Vanderlei, ele não só resumiu, não só introduziu, mas quase concluiu a problemática dos dons. Cabe a mim decorrer um pouco sobre os dons, mas ele falou com tanta propriedade acerca de todos os problemas. E na igreja de Corinto o dom de línguas era usado para medir o nível de espiritualidade das pessoas. E Paulo corrige isso no meio da igreja, Paulo trata isso no meio da igreja. E nos dias de hoje, por medo, algumas igrejas, por medo de usar mal, usar equivocadamente os dons, por medo de abusar nos dons, ou por ignorância acerca dos dons, acabam não fazendo uso desses dons, o que é uma tragédia, porque os dons espirituais são um dos maiores recursos, um dos mais poderosos recursos que Deus enviou para que a igreja pudesse crescer e para que a igreja pudesse ter saúde. Eu entendo que nós precisamos dos dons. Eu entendo que os dons são indispensáveis no meio da igreja. E o apóstolo Paulo está elogiando a igreja de Corinto, porque é uma igreja viva no Espírito, que tem todos os dons.
O problema é que eles não souberam usar os dons e eles abusaram dos dons, e os dons estavam servindo para produzir divisão no meio da igreja. Uma coisa que eu ia deixar para o final, eu vou trazer para o início, porque depois a gente acaba caminhando e perde algumas coisas. Algumas conclusões que eu gostaria de usar como introdução no que diz respeito aos dons. Diga assim comigo: em Corinto aconteciam coisas surpreendentes. Apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja muito viva espiritualmente. A palavra diz, e alguns comentaristas dizem, que era muito comum na igreja de Corinto, quando as pessoas estavam enfermas, antes de procurar um médico, procurar um líder da igreja. Porque haviam tantos dons, a igreja fluía em tantos dons que as pessoas eram curadas. Não só na igreja de Corinto, mas na igreja primitiva não tinha nada de chato, monótono, nem comum, diz Barclay. Paulo sabia que toda essa atividade viva, toda essa atividade poderosa, era obra do Espírito Santo, que outorgava a cada homem um dom, para que eles pudessem utilizar dentro da igreja. E isso fazia com que a igreja de Corinto fosse uma igreja viva e uma igreja poderosa, uma igreja onde os dons do Espírito se manifestavam. Os efeitos manifestos dos dons divinos são realmente as operações da energia de Deus nos crentes. Os seus dons aos homens são a manifestação diversificada do seu próprio poder pessoal. O Espírito é os dons. Quando as pessoas são usadas com os dons do Espírito, o próprio Espírito Santo está se manifestando através das pessoas, com a sua pessoa, com a sua personalidade, com o seu poder. Uma pessoa que está fluindo num dom do Espírito, está fluindo no Espírito. Por isso, Ele é o mesmo Deus Pai, trabalhando por suas muitas manifestações, através das personalidades variadas de todos os seus filhos. E por causa disso não deve haver rivalidade, por causa disso não deve haver inveja, por causa disso não deve haver comparação, porque o Espírito usa a cada um conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Mas quando nós somos usados em algum dom, é o próprio Espírito, a pessoa do próprio Espírito, através da gente, fazendo alguma coisa sobrenatural em prol da sua igreja. Por isso, quando você estiver servindo e sendo usado por Deus para pregar, para cuidar de alguém, para apacentar, para abraçar na porta, para cozinhar, saiba que o próprio Deus está trabalhando através de você, através da sua vida. Aquela energia que você está usando, aquela energia que você está dedicando, aquela energia que você tem para fazer aquilo com amor, é a energia, é o poder do próprio Deus manifestado na sua vida de uma forma sobrenatural. Quantos aqui já elogiaram a comida do encontro? Eu não gosto de perder o encontro, entre outras coisas, pela comida. E eu confesso para os irmãos, eu tenho certeza que não são somente a capacidade, ou não é somente a capacidade dos irmãos que estão aqui, porque geralmente quem está no ministério da cozinha gosta de cozinhar, isso já faz uma grande diferença. Mas irmãos, tem alguma coisa sobrenatural, pastor Vanderlei. Às vezes nós vemos o sobrenatural de Deus no dom de línguas, no dom de cura. Mas você nunca escutou alguém falar que quando a gente entra aqui na igreja a gente se sente amado?
E será que é porque os irmãos que estão no acolhimento aprenderam a abraçar de uma forma que transmite amor, abraçando bem o corpo? Porque algo do Espírito está sendo produzido através dos irmãos, através da igreja, que faz as pessoas sentirem o amor de Deus. Quando os dons são manifestados na igreja, a energia do próprio Deus, o poder do próprio Deus está se manifestando na vida das pessoas para servir o corpo de Cristo. Por isso, cada vez que você for fazer uma escala de serviço na igreja, seja como obreiro, seja aqui dentro no acolhimento, saiba que Deus está operando através da sua vida para edificar a sua igreja. Pastor, cortando uma cebola no encontro com Deus. Pastor, fazendo alguma coisa na célula, recebendo, sendo anfitrião da célula, sim, sendo anfitrião de uma célula, você está sendo usado por Deus, através dos seus dons. E é por causa disso que, quando Paulo fala dos dons, ele usa a expressão que é muito conhecida no Novo Testamento, que vós sois o corpo de Cristo. E há nessa expressão um pensamento muito profundo que eu nunca tinha parado para me deter nele dessa forma. E o pensamento é o seguinte: Jesus já não está mais nesse mundo num corpo. E portanto, como ele deseja que a sua obra seja realizada, ele tem encontrar alguém que leve a cabo as suas obras. E por isso, se o Senhor deseja que alguém aprenda alguma coisa, Ele vai usar pessoas com dons de ensino para ensinar as pessoas em seu nome como corpo de Cristo. Porque, Fabinho, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a mão de Cristo. Nós somos os braços de Cristo. A palavra diz que Jesus é o cabeça, nós somos os seus membros e por isso que devemos estar unidos. É impossível na mão a gente conseguir ver a essência do corpo, mas a gente sabe que a essência do corpo está através da ação da mão. E a palavra diz que nós somos o seu corpo, literalmente. Nós precisamos, nós temos que ser o corpo de Cristo, mãos para fazer a sua tarefa, pés para correr atrás das suas mensagens e uma voz que fale por ele. O Renato usou um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, em Romanos, que diz: como escutarão se não tem quem pregue? Senhor, eu oro pela minha família, pelo meu bairro, pela minha rua, para que eles te conheçam. Amém. O Senhor diz amém. Está deliberado um poder sobre a tua vida para falar. De uma maneira como a gente vem e fica tranquilo, e a gente vai para casa e começa a ficar nervoso daquilo que a gente fez. Enquanto nós fazíamos revestidos da autoridade do Espírito, revestidos do dom do Espírito, nós ficamos tranquilos, porque na verdade não foi a gente que fez, não é a gente que faz, é o Espírito que faz por nosso intermédio, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Isso me chamou muito a atenção, saber que essa expressão corpo de Cristo, que está sendo usada nesse texto, nós já vamos olhar mais dedicadamente ao texto, tem esse pensamento, que vai muito mais além da unidade do corpo, mas vai além até chegar à extensão da ação do ministério e do poder de Cristo sobre a face da terra, usando os seus membros, que somos nós, a sua igreja. Eu quero ver com você na continuidade desse texto, a partir do versículo 7, versículo que o pastor Vanderlei já tocou. Eu não sei se você, enquanto você está abrindo, se você já descobriu qual é o seu dom. Eu gostaria que você pensasse nisso hoje. Hoje a mensagem, ela é muito prática, Pergunta aí para quem está do seu lado, para reforçar essa pergunta. Você sabe, você já descobriu qual é o seu dom?
Eu não sei qual é a sua resposta, eu sei que vocês estão falando bem mais do que eu pedi, viu? Eu não vou mais deixar vocês perguntarem. Oi? Não, mas não precisava responder, só perguntar. Você já descobriu qual é o seu dom? Deixa eu dizer uma outra coisa para você, para não fazer ninguém dizer para você. Se você é um cristão maduro, você já deveria ter descoberto. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons a todos, cada um recebeu ao menos um dom da parte de Deus. Se você não sabe ainda e você é um crente maduro, se você é um crente novo na fé, você ainda vai descobrir em qual área o Senhor vai te usar poderosamente, qual é o presente, qual é o carisma, qual é o dom que Ele vai compartilhar para você, porque você é um membro do corpo de Cristo, e não existe membro que não tem função. Você vai dizer assim, tem pastor, o dente ciso não tem fusão. Só serve para incomodar, para dar problema. Bom, em algum momento teve função. Imagino eu. Pastor, o apêndice não tem função. Tá, irmãos, não vamos chegar aí. Vamos voltar para o corpo. Cada corpo tem uma função. Cada membro do corpo tem uma função. Alguns têm mais do que o dom. E se você tiver pelo menos um dom, e se você não está usando, desculpe eu lhe falar isso é uma vergonha, porque a palavra diz que o Senhor vai nos pedir contas daquilo que Ele nos deu para usar. Se você tem um dom que você tem, e você não está usando para o Senhor vai pedir contas para você sobre isso. Eu queria pedir para os irmãos que estão ali já preparados para distribuírem, por gentileza, um rascunho, uma folha que eu fiz com uma lista de 23 dons. Eu quero dizer para os irmãos que não foi eu que levantei esses dons, esse é um material de um pastor, colega, pode distribuir, por favor. Pode ser um por pessoa, acho que vai ter para todos, se não tiver, depois a gente compartilha como casal. Nós temos no capítulo 12 de 1 Coríntios, duas listas de dons. Mas todo o Novo Testamento, Romanos, Efésios, 1 Pedro e outros livros do Novo Testamento têm relação de dons. E você vai ver aí, eu não pude me deter a fazer a pesquisa mais profunda. A fonte desse material é um pastor colega que fez um estudo sobre 1 Coríntios, pastor Sérgio, que esteve aqui na terça-feira, e eu ainda preciso, eu poderia ter me aprofundado, mas não tive tempo em tentar pegar a referência exata de cada um desses pontos. Você não vai usar isso hoje como um guia para a mensagem, mas você vai usar isso para ir para casa, para deixar dentro da sua Bíblia, e depois orar a Deus e perguntando para Deus, Senhor, qual é o meu dom? Pode perguntar para Deus, viu? Qual é o meu dom? E que o Senhor possa te dar não só um, mas vários dons para você ser cada vez mais útil na obra do Senhor. Eu vou dar um tempinho, porque eu sei que os irmãos estão lendo. Se vocês lerem tudo isso agora, minha mensagem... Então bata o olho rapidinho aí, depois você vai poder, quiser usar a parte do verso da folha para colocar algumas anotações, você pode fazer. Mas eu gostaria de me deter hoje em alguns desses dons que estão citados nas duas listas que estão aqui em 1 Coríntios 12. E começa ali no versículo 7, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito,
a palavra de conhecimento. Pastor Vanderlei, o pastor não entrou nessa parte, né? Então só ficou na primeira parte. Não entrou mesmo, né? Então não me ajudou em nenhum dom. Oi, preciso liberar, né? Tá liberado. Versículo 8 fala sobre 2 dons, e é por aqui que nós vamos começar. Palavra de sabedoria, e há outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Versículo 9, há outro fé, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito há outro dons de curar. Pelo único Espírito há outro poder para operar milagres. Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, e há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Senhor, eu desejo ser usado por Ti com o dom de cura. E se o Senhor acreditar que isso é possível, Ele vai lhe dar o dom de cura, que logo mais eu já explico para você do que se trata. E aqui há muita divergência, muito pensamento entre os estudiosos acerca do que se refere cada um dos dons, mas eu espero esclarecer para você hoje. Mas antes de olhar para cada um dos dons, eu gostaria de fazer 2 questionamentos. E o primeiro deles é: pastor, o que é dom e o que é capacidade natural? É a mesma coisa? O Senhor usa a nossa capacidade natural como um dom. Dom é um talento que eu recebi desde quando eu nasci, através da minha virtude, da minha capacidade, ou dom eu recebo alguma coisa que vem da parte de Deus sobre a minha vida? E eu quero lhe dizer que aparentemente as 2 coisas podem acontecer, porém, Deus pode usar um talento natural, Deus pode usar uma capacidade natural e melhorar ela e fazer dela um dom. Mas capacidade natural todo ser humano tem. Toda aquela pessoa que conhece Jesus tem. Dom somente aqueles que são nascidos de novo têm. Alguns dons são absolutamente sobrenaturais. Você vai dizer, pastor, o dom de cura. Só tem o dom de cura quem recebe um dom sobrenatural. Sim, porém Deus pode usar irmãos que trabalham nessa área, na área da medicina, e são pessoas que são vocacionadas como uma espécie de sacerdócio, de curar as pessoas através da medicina e revestir eles com uma capacidade sobrenatural para curar também. Então, de certa forma, os dons são, ou Deus pode usar algumas capacidades naturais e potencializar elas com dom, mas especificamente o dom é algo que o Espírito dá somente para aquelas pessoas que são cheias do Espírito, que têm o Espírito Santo e que são nascidas de novo. Amém? Você vai perguntar, pastor, eu vi toda essa lista de dons, mas eu não vi aqui o dom da música, e eu sou músico na igreja, e eu olhei todo o Novo Testamento, só fui encontrar os músicos lá no Antigo Testamento. Pastor, será que não existe um dom para os músicos? Será que não existe o dom da cozinha? O dom daqueles que servem em outros ministérios? E eu quero lhe dizer também, esclarecendo, que as listas de dons que estão na Bíblia, elas não visam esgotar todo o conteúdo. Elas não visam esgotar toda espécie de dons que o Espírito Santo possa manifestar. Isso quer dizer que existem dons que Deus distribui para a igreja conforme a necessidade, que pode ser que não esteja nessa lista que você recebeu aí e vai levar para a sua casa. Amém? Vamos lá. Tomemos um por um. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que é a palavra de sabedoria e o que é a palavra de conhecimento? O pastor Russell Shedd diz que palavra de sabedoria
é a capacidade de expor aquilo que é feito como fruto de uma análise penetrante daquilo já revelado, e o conhecimento pode ser uma nova revelação. Por outro lado, Barclay diz algo diferente, usando os termos do original, usando a palavra sabedoria, que é do original grego a palavra sofia, para falar acerca de uma sabedoria mais elevada, que é nada mais, nada menos do que o conhecimento do próprio Deus. Esse é o dom da palavra de sabedoria, enquanto o conhecimento que vem da palavra gnosis significa algo muito mais prático. É o conhecimento que sabe como agir diante de qualquer situação. É em realidade a aplicação prática da sofia, da sabedoria, à vida e aos assuntos humanos. Em resumo, a palavra de sabedoria, seria aquela palavra revelada da parte de Deus, conhecer os mistérios de Deus, pessoas que têm capacidade de ter revelações espirituais poderosas acerca de Deus. E palavras que têm o dom, e pessoas que têm o dom da palavra do conhecimento, pessoas que conseguem, na prática, esboçar isso para o cotidiano de forma prática. Pessoas que têm uma habilidade sobrenatural, quem sabe, de subirem aqui e transmitirem através de um dom de Deus essas coisas sobrenaturais reveladas pelo Senhor, através de uma palavra de conhecimento. Aquela pessoa que vai te aconselhar e te dá uma palavra de conhecimento que se torna uma palavra dirigida de Deus para a tua vida e que fica marcada no teu coração. Às vezes num aconselhamento, uma pessoa vai lá e te dá uma chave, uma palavra prática, uma palavra de conhecimento. O texto continua falando no versículo 9, diz assim: há outro fé, pelo mesmo Espírito. Segue na lista a fé. Com esse termo, Paulo quer dizer muito mais do que nós usualmente denominamos fé. Esse tipo de fé foi definida como fé potente e como poder de compreender o espiritual. É a fé que realmente produz resultados. É a fé que, segundo a velha frase, realmente pode mover montanhas. E aqui é muito importante nós entendermos a diferença entre essa fé e a fé salvífica. Porque aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre a fé que salva. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto não está falando sobre esse dom da fé. O dom da fé é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para empreender uma coisa da parte de Deus, crendo que o Senhor vai prover, para dar uma palavra sobre a vida de alguém, sabendo que o Senhor vai operar de uma forma sobrenatural, como disse o comentarista, uma fé que move montanhas. Quantos gostam de estar do lado de gente que tem esse tipo de dom, que olha para você e está sempre dizendo: Deus vai fazer algo novo na tua vida? E tem gente que fica triste e diz assim: eu gostaria de ser como irmão. Pode ser que esse irmão tenha recebido um dom que você não tem, e aquele dom é importante para edificar o corpo de Cristo. O texto continua dizendo: há outro, o dom de curar, pelo único Espírito. Esse texto está no plural e são dons de curar. A igreja primitiva vivia num mundo no qual eram comuns o que chamaríamos de milagres de cura. Não há nenhuma dúvida de que o dom de curar existia na igreja primitiva. E a igreja nunca perdeu totalmente o dom de curar. E uma das coisas mais grandiosas que está acontecendo nos dias de hoje no meio da igreja é que a igreja está revivendo, ou permitindo que o Espírito Santo renove no nosso meio o dom de curar. Irmãos, o que eu vou dizer pode ser uma frase retórica, uma frase repetitiva, mas
o Espírito Santo me fez pensar sobre isso enquanto eu parei aqui nesse dom da cura, os dons de cura. O Senhor vai curar muitas enfermidades no hospital ou através do especialista que cuida de vocês, porém, o Senhor tem distribuído e vai continuar distribuindo dom de cura para irmãos na igreja. Irmãos serão curados sem intervenção médica. Quantos creem nisso? Pode ser que o Senhor derrame sobre a sua cabeça. Por que sobre a mim e não sobre a do outro? Porque aprove o Senhor dessa forma. E pode ser que as pessoas saibam que irmão fulano de tal na igreja é um irmão que tem um dom espiritual, um dom especial de cura. A gente vai dizer: Senhor, por que eu não tenho? Não sei. Te contenta com o dom que Deus te deu. Não inveja o dom que Deus deu para outra pessoa. Deus não vai dar todos os dons para todos. E não tem ninguém que vai ficar sem nenhum dom. Não tem nenhum dom que possa ser em ênfase mais importante do que outro. E ninguém pode se sentir mais vaidoso ou com uma espécie de status porque recebeu do Senhor algum tipo de dom, porque os dons são do Senhor, é a energia e o poder do próprio Espírito e do próprio Deus agindo através da sua vida, que é um membro do corpo de Cristo. O dedo vai ser usado por uma coisa, o ouvido vai ser usado para outra coisa, o olho vai ser usado para outra coisa, e por mais lindo que seja o olho, por mais perfeito que seja o funcionamento do olho, ele não vive sozinho, e ele está colocado dentro do corpo para uma finalidade. Em nome de Jesus, eu tenho orado durante esse final de semana para que a nossa igreja continue sendo uma igreja viva no Espírito. E que, Kátia, quando alguma coisa acontecer, antes de correr para o médico, a gente diz: vamos orar, porque pode ser que o Senhor queira curar. Irmãos, quem está falando para vocês é uma pessoa que aos 5 meses e aos 3 anos de vida, por 2 vezes, pastor Vanderlei, eu fui curado por Deus, por enfermidades que estavam me levando a óbito, mas aprove ao Senhor me curar, justamente quando os médicos, com toda a sua capacidade intelectual, disseram assim: humanamente falando ou medicinalmente falando, não tem mais nada para ser feito, e aprove ao Senhor produzir uma cura sobrenatural no meu corpo, cura esta que me faz ficar de pé e vivo até os dias de hoje, por uma ação direta do Espírito Santo, na minha vida, através da vida de homens que Ele usou para isso. Eu creio profundamente que o Senhor nesse tempo deseja quer usar os seus membros, os membros do corpo de Cristo, com dons. Eu creio que o dom de cura já está já é uma realidade no nosso meio. Eu creio que algumas das enfermidades ou alguma enfermidade do seu corpo pode ser que o Senhor não queira curar através de um médico, e graças a Deus por eles, mas pode ser que o Senhor queira curar através da imposição de mãos, para que você possa pegar um exame antes e um exame depois e dizer: fui curado pelo Senhor. Existe dom de cura no meio da nossa igreja. Quantos creem nisso? Há outro poder para operar milagres. Se o dom de cura tem a ver com as curas físicas e emocionais, alguns comentaristas entendem que a operação de milagres diz respeito ao exorcismo. Naqueles dias, muitas enfermidades, muitas vezes quase todas, em especial as enfermidades mentais, eram atribuídas à obra dos demônios. E uma das funções da igreja era de conjurar os demônios, expulsar os demônios, fossem ou não reais. A pessoa que se considerava possuía
possuída, estava convencida de que se tratava um fato real e a igreja podia ajudar, e o fazia. E tinham irmãos que tinham um dom da operação de milagres. Versículo 10 diz: a outro profecia. E Paulo continua mencionando a profecia. E para nós termos uma ideia melhor do significado da profecia, não diz respeito predizer o que vai acontecer no futuro. Tem irmãos que a gente costuma, não vou citar ninguém, mas tem pessoas que costumam predizer o futuro, e isso não é necessariamente o dom de profecia. A melhor tradução dessa palavra profecia seria a pregação. Associamos muito a palavra profecia com a predição do que vai acontecer no futuro, mas em realidade o seu significado foi mais enunciar do que predizer. O dom de profecia, a função do profeta, tem dois aspectos: admoestar, advertir, dizendo aos homens que a sua forma de agir não está de acordo com a vontade do Senhor, aconselhar e guiar, buscando dirigir os homens pelos caminhos que ele sabe que Deus deseja que sigam. Geralmente os profetas hoje no meio da igreja são aqueles que estão revestidos de autoridade do Senhor para a pregação do Evangelho. Isso seria a melhor tradução da palavra profetizar, ou do dom de profecia. Amém? No versículo 10 ainda, outro discernimento de espíritos. E Paulo menciona que o discernimento de espíritos, em uma sociedade em que a atmosfera era tensa e eletrizante, como na igreja de Corinto, em que toda a classe de manifestações anormais eram consideradas normais, era preciso distinguir entre o que era real e o que era meramente histérico, entre o que era genuíno e o que era produto da ilusão exaltada, entre o que provinha de Deus e o que provinha do diabo. O que, pastor? Sim. Haviam coisas que provinham do Senhor, do Espírito Santo, e haviam coisas que aconteciam no meio da igreja de Corinto que não provinha do Espírito Santo, mas provinha de espíritos malignos. E até o dia de hoje, quando algo é incomum e se encontra fora de nossa órbita comum, é muito difícil dizer se provém de Deus ou se não provém de Deus. O único princípio que devemos observar é que devemos tentar compreender antes de condenar. Mas esse dom é importantíssimo para a prática dos dons no meio da igreja, o dom do discernimento dos espíritos, para discernir se aquela palavra, para discernir se aquela manifestação, para discernir se aquilo que está acontecendo vem do Senhor ou se não vem do Senhor. E deixa eu lhe dizer, pode ser que não venha do Senhor. E daí a gente não julga antes, mas nós escutamos, nós recebemos, nós vemos e pedimos para que o Senhor nos dê discernimento dos espíritos. E o versículo 10 continua dizendo: a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Por último nessa lista, Paulo menciona a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E você pode até ler o que diz a explicação desse texto. Para alguns estudiosos, eles acreditam que o dom de línguas é a capacidade, sem estudar outro idioma, de falar outro idioma. Não é isso que a nossa igreja acredita. Nós acreditamos, assim como Barclay acredita e muitos outros estudiosos, pastor Russell Shedd, que o dom de línguas é realmente falar línguas estranhas, e nós falamos em mistérios com Deus, e através dessas línguas, esse é um dom que edifica nós, mas que pode também edificar o corpo de Cristo, à medida que essas línguas tenham interpretação.
Esse dom estava produzindo muito problema no meio da igreja de Corinto, porque era um dom altamente desejado, porque se devia a uma influência direta do Espírito de Deus. Paulo nunca questionou a realidade do dom de línguas, mas ele entendeu muito bem que apresentava alguns perigos. Mas nós sabemos, e aquelas pessoas que receberam o dom de línguas sabem o quanto edifica a vida pessoal e pode edificar muito a vida da igreja. Amém? Eu disse para os irmãos que a minha tarefa hoje não era fácil, né? Terminou a primeira lista de Coríntios, mas tem a segunda que é mais curto. Olha aí no versículo 28, no capítulo 12. Paulo vem citando dons que haviam na igreja de Corinto. E você vai poder rechear aí a sua folha com dons, alguns desses dons que eu estou falando, ou melhor, todos os dons que eu estou citando aqui de Coríntios, eles estão aí na sua folha dos dons. Mas o versículo 28, depois de Paulo fazer uma introdução, ou fazer no meio desse capítulo, falando sobre o corpo de Cristo, uma explanação preciosa, ele volta a citar alguns dons, e ele diz no versículo 28, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Os irmãos veem que Paulo, ele volta a citar alguns dons que ele já citou, mas aqui ele faz uma coisa bem interessante. Paulo coloca em ordem de prioridade. Isso me chamou a atenção, inclusive a fazer uma pergunta para você, que se você quiser para não dormir, você pode perguntar para quem está do seu lado. Diga assim, ó, tem dons mais importantes do que outros? E daí responda, sim ou não? Como não? A Bíblia diz que tem. E nós podemos dizer que sim e que não. Por que não? Porque Deus vai usar os dons de acordo com a necessidade do lugar e do momento. Então existem momentos específicos que têm dons que são, dependendo do lugar, dependendo do espaço, dependendo se você está numa igreja local ou se você está implantando um trabalho novo, pode ser que alguns dons tenham mais primazia do que outros. Porém, nesse trecho, no versículo 28, eu gostei muito da expressão de um comentarista. Paulo coloca em ordem os escritórios da igreja em Corinto, dizendo assim, irmãos, prestem atenção, porque existem alguns dons que vêm em primeiro lugar, e outros dons que vêm depois. E Paulo começa falando sobre aquele que é o principal dos dons, ou dos ministérios dentro da igreja, que são os apóstolos. A ordem desses escritórios da igreja é determinada por Deus, eles são designados por Deus, mas os oficiais também foram ordenados por Deus para preencher cargos, e portanto eles não são autonomeados. Isso elimina ainda mais motivo de contenda. O próprio Paulo mostra a importância corporativa de cada ministério, de cada dom, de cada escritório dentro da igreja, e conclui: assim como nem tudo pode ser o mesmo membro do corpo, nem todos têm o mesmo cargo e a mesma função dentro da igreja. E Paulo diz, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos. Acompanhe aí comigo para você captar comigo, e nós já caminhamos para o final da mensagem. Deus estabelece primeiramente, Paulo diz, vem em primeiro lugar os apóstolos.
Paulo coloca à cabeça os apóstolos, Paulo coloca em primeiro lugar os apóstolos, porque estes eram, sem dúvida alguma, as maiores figuras da igreja. Os apóstolos, que eram os 12 discípulos, que vieram a ser 11 apóstolos, mas com mais outros se tornaram alguns poucos homens que pessoalmente foram comissionados por Cristo e receberam uma autoridade espiritual da parte de Deus para colocarem o fundamento da igreja. E aqui nós podemos pegar esse termo emprestado à nossa denominação, o Brasil para Cristo, não tem apóstolos, mas essa função também pode ser compartilhada de certa forma, num sentido mais amplo, com aquele que é missionário, aquele que vai lançar em nome da igreja os fundamentos da igreja. Aí na sua folha tem essa definição de apóstolo. Apóstolo é aquele que foi comissionado por Deus pessoalmente para lançar, por Jesus pessoalmente para lançar o fundamento da igreja, mas em certo sentido missionário, que vai para desbravar a obra num lugar desconhecido. Também, de certa forma, pode ser conhecido ou ter uma espécie de apostolado. Diga assim comigo: primeiro vêm os apóstolos, depois os profetas, e Paulo está dizendo em terceiro lugar os mestres. Nós já falamos a respeito dos profetas. Quem são os profetas? Aqueles que pregam o evangelho. Mas pastor, e os mestres? É impossível enxergar a importância desses mestres como era naquela época, nos dias de hoje. Porque naquela época, imagina, a primeira carta do apóstolo Paulo foi escrita aproximadamente no ano 60, 50 e alguma coisa. Até lá, naquela época era muito difícil comprar os pergaminhos, eram muito caros. Então, como é que era feito o ensino da doutrina cristã? Através dos mestres. Deus capacitava homens espiritualmente para que eles ensinassem as Sagradas Escrituras de uma forma sobrenatural. Isso era quase que um dispositivo para manter a doutrina. Por isso a suprema importância desses homens no meio da igreja primitiva. Sendo assim, a história de Jesus, os seus ensinos, tinham que ser transmitidos de boca em boca, e essa era a tarefa tremenda de um mestre. Atualmente nós temos muitos livros, mas ainda é certo que nós precisamos dos mestres que possam interpretar e nos explicar a respeito de Cristo, da sua obra e da sua missão. Depois dos apóstolos vêm os profetas, depois dos profetas vêm os, depois dos mestres vêm os que realizam milagres e que têm os dons de curar. Agora, irmãos, cá entre nós, o que é mais interessante? E talvez era isso que a igreja de Corinto estava tendo problema, estava dando mais ênfase aos dons sobrenatural de cura, aos dons sobrenaturais de línguas, do que a fundação da igreja, do que a pregação do evangelho e do que o ensino das Sagradas Escrituras, que são também dons, homens dados por Deus à igreja para consolidarem e edificarem o corpo de Cristo. Nós já vimos o que são os dons de realizar milagres e os dons de curar. Mas logo depois vem os dons daqueles que prestam ajuda. Paulo fala sobre aqueles que ajudam. Esses eram pessoas cuja tarefa era socorrer os pobres, os órfãos, as viúvas e os estranhos. E desde o começo o cristianismo foi algo intensamente prático. Pode ser que você não tenha o dom de pregar, pode ser que você não tenha o dom de ensinar, mas todos nós temos o dom de ajudar, amém?
todos podemos ajudar. Às vezes eu creio que o Carlinhos está subindo, né? Às vezes, quando ele sobe, eu tenho mais 10 minutos. Que nada, já venceu o meu tempo, já estou terminando. Às vezes na igreja na igreja, graças a Deus, nós temos muitos ministérios. Pastor, onde é que está na Bíblia o ministério de mídia? Não tem, irmãos. Mas o Senhor tem capacitado e vai continuar capacitando muitos irmãos. Quantos ficam felizes quando vem na internet a imagem das fotos dos nossos cultos? Irmãos, isso é uma obra de arte. É lindo, dá gosto de compartilhar. E Deus dá dons às pessoas. Talvez você pode começar a escrever assim: qual é o seu dom? Qual o dom que Deus te deu? Um norteador para mim na minha vida, a vida toda, era onde servir, era onde precisa. No corpo de Cristo, às vezes a gente quer servir onde a gente quer. Mas eu acho que tem uma outra faceta do serviço, que é servir onde precisa. Às vezes tem um monte de gente querendo fazer a mesma coisa, pessoas até capacitadas pelo Senhor. E tem outras áreas que precisam tantas pessoas. Pastor, eu tenho o dom de ensino. Amém, amém, querido, amém. Mas eu queria ver se o pastor me dava uma oportunidade para ensinar domingo no culto. Irmão, olha, já tem alguns pastores que estão fazendo isso. Não, mas eu tenho esse dom, tá bom. Então tem uma escola bíblica durante a semana que tem 3 irmãos. O irmão ensina lá. Não, pastor, eu queria ensinar na igreja. Irmão, tem a célula para você servir ensinando. E às vezes a gente quer servir onde a gente quer, talvez onde dá mais, onde a gente é mais visto. E eu entendo que aquela velha máxima no meio da igreja, que às vezes poucos fazem muito, ou um grupo pequeno de pessoas faz quase tudo. E se o Espírito pudesse falar ao nosso coração, por mais que eu sei que a mensagem é um pouco densa, não tem como passar pelos dons sem parar um pouquinho e explicar para os irmãos do que se trata. Até porque você tem a tarefa de sair daqui ou nessa semana pensar, discutir lá na célula sobre qual é o teu dom. Qual o dom que o Senhor tem te dado para servir. E quem sabe um bom termômetro para saber onde o Senhor precisa de você é justamente perguntar onde é que está precisando de serviço. Quando eu estava a bordo do navio Logos 2, eu servia como line-up. Era uma função aparentemente importante, mas que eu não gostava, porque me tirava do ministério do navio. E eu disse algumas vezes para os meus amigos de perto, eu dizia para eles assim: que pena que eu não posso ficar com vocês no trabalho aqui. Eles disseram: mas por que tu não diz para eles que tu não quer ir para o line-up? Por que tu não fica a bordo? E eu disse: porque eu não estou aqui para decidir o que eu quero fazer, eu estou aqui para servir onde precisam de mim, no corpo de Cristo. E quem sabe essa é a pergunta que a gente pode fazer, porque existem tantos ministérios que precisam de voluntários, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar dons para servirmos onde o Senhor nos levantar para fazer. A Bíblia diz: tem os dons daqueles que prestam ajuda, e tem também os dons daqueles que administram. Paulo fala dos que administram, e a palavra significa literalmente a tarefa do piloto de um barco que o guia através das rochas e bancos de areia rumo ao porto. Pessoas que levam a cabo a administração da igreja. E essa é uma tarefa muito especial, eu que o diga. À frente, o pregador e o mestre são vistos por todos, mas nunca poderiam realizar seu trabalho se por detrás não estivessem aqueles que levam sobre os seus ombros
a administração rotineira da igreja, dia a dia. Irmãos, durante a semana tem uma equipe enorme aqui nesses escritórios, quebrando a cabeça para que tudo funcione. Para que você chegue aqui e a igreja esteja com tudo funcionando. Para que você chegue aqui no encontro com Deus e tenha todas as inscrições feitas. Um dia um irmão da igreja disse, um irmão que hoje trabalha na igreja disse: mas o que esse pessoal faz lá a semana toda? Não deve ter nada para fazer. E aprove ao Senhor colocar ele hoje como parte da equipe. Cada vez que ele está sem tempo, eu digo para ele, brincando: não deve ter nada para fazer. E são pessoas que não estão aqui. Daqui a pouco dá para ver 3 ou 4 aqui no púlpito, mas tem uma engrenagem de pessoas que estão atrás, numa sala chamada sala da administração. Eles estão fazendo uma coisa que nem todos gostam de fazer e que parece que nem é espiritual, que é administrar os recursos, pagar a luz da igreja, organizar algum tipo de processo de documentação que tu diz assim: mas isso é um dom? É. E não é só daqueles dons que não são citados hoje. É um dos dons que o apóstolo Paulo diz: os que têm um dom de administração. O Senhor vai dar no meio da igreja pessoas que, quem sabe, nunca vão pegar o microfone e não são menores por causa disso. Mas o Senhor vai dar para eles o dom de servir, o dom de ajudar, o dom de dizer: pastor, eu me sinto bem fazendo isso, não me dá o microfone. Mas se o pastor me convidar para um mutirão na igreja, eu estou aqui, eu sou o primeiro a chegar. E são pessoas que receberam um dom de Deus e fazem isso com alegria, e saem daqui entendendo aquilo que realmente é. Foram usados por Deus de uma forma sobrenatural para a edificação do corpo de Cristo. E são pessoas que às vezes não aparecem, como hoje o diácono que cuida da administração da nossa igreja junto com o pastor César. É uma tarefa essencial. Há partes do corpo que nunca se veem, mas que a sua função é mais importante que a de qualquer um. Há pessoas que servem na igreja em formas que não lhes dão publicidade, mas sem os seus serviços a igreja não podia continuar adiante. E por fim, de novo, Paulo cita: e os que falam em línguas. É interessante que nas duas listas, esse dom é citado por último. Eu gostaria de concluir com o versículo 29 ao 31, que diz assim: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres. Irmãos, como eu queria ter todos os dons. Quem não queria? Daí Paulo diz assim, Paulo continua dizendo: tem todos os dons de curar? Não tem, irmão. Deus vai dar o dom de cura a uns, Deus vai dar o dom dos profetas a outro, Deus vai fazer alguns mestres, Deus vai dar o dom de realizar milagres a outros. Falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Talvez isso pode ser uma explicação sistemática teológica para a gente. Não quero tocar nesse ponto, mas eu quero dizer para você que, de acordo com o que eu entendo esse texto, a resposta para cada uma dessas perguntas é não. A gente tem que pensar bastante. São todos apóstolos? Responda comigo. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Daí Paulo, no versículo 31, já introduz o que ele vai levar lá para o capítulo 13, que é o amor. Eu encerro por aqui com 3 verdades conclusivas. A diversidade da igreja não é um erro,
mas é um projeto de Deus. Ah, pastor, mas eu sou evangelista. Amém, irmão. O evangelista às vezes ele não gosta de visitar, e tem gente que ama visitar. Tem gente que ama comer na casa dos irmãos. E tem gente que não gosta mesmo. Tem gente que não come tal coisa, né? Não como isso, não como aquilo, né? Tem problema, e tem gente que ama mesmo. Tem gente que ama ir para o hospital visitar e diz: pastor, esse é o melhor ministério. E tem gente que diz assim: pastor, me dá tudo para fazer, não me manda para o hospital. Você conhece pessoas assim? Tem gente que ama ficar na porta, mas diz assim: pastor, pelo amor de Deus, não me dá um microfone nem para dar um anúncio que eu desmaio. Porque, irmãos, não tem nenhum erro. O corpo de Cristo, Deus fez o corpo de Cristo assim. O pé tem que realizar com excelência a função de pé, o joelho a função de joelho, o rim a função de rim. E se quem sabe um outro membro do corpo não estiver fazendo a sua função, saiba que por causa da sua missão, primeiro Deus vai pedir para você prestar conta, e segundo, pode ser que você esteja sobrecarregando outro membro do corpo. Esses dias eu estava com a coluna travada. E eu pensei que era um problema grave. O problema é que outros músculos do corpo não estavam bem fortalecidos. Eu comecei a fazer uma academia para fortalecer melhor a lombar e as pernas. E que interessante, parou a dor. Porque estava sobrecarregado algum lugar, porque outros músculos não estavam compartilhando bem o peso do corpo, que estava pesado. E produzia dor. E é bem assim. Paulo usa num trecho que eu não pude nem entrar, senão a gente vai até 1h da tarde. E Paulo deixa muito claro que cada membro tem uma função. Diga assim comigo: ninguém tem todos os dons. Deus lhe deu todos os dons que você precisa ter. Esse aí não precisava responder, obrigado. E Ele lhe mostrará quais são e quais não são. Cristãos que ficam frustrados porque tentam pôr em prática dons que não têm, são tão inúteis como os que não sabem dos dons que têm. Muitos evangelistas excelentes são pastores terríveis. Isso não é falta de espiritualidade, deve-se à distribuição dos dons por Deus. Nem todos os pastores têm o dom de misericórdia. Isso não é falta de espiritualidade, nem falta de amor. Eles receberam um dom de Deus. Segunda verdade conclusiva, diga assim comigo: esteja contente com os dons que você recebeu. Irmão, fica feliz com os teus dons e com os dons dos outros. Temos que tomar cuidado para não exigir que outros tenham os mesmos dons que nós. Não, o dom de misericórdia. Não, porque pastor, quem não vai para o ministério de rua não é crente. Quem não serve, quem não leva comida na rua, não. Cuidado, irmão, para não exigir que outros tenham os mesmos dons que nós. Tome cuidado para não invejar os outros por terem dons que nós não temos. Isso pode criar complexo tão grande que as pessoas tentam dar dons a si mesmas, em vez de esperar até que o Espírito Santo os dê. E por fim, diga assim comigo: busque em Deus e desenvolva o seu dom espiritual. Assim que você identificar qual é ou quais são os seus dons, desenvolva eles. Se você tem dom de ensinar, te inscreve num curso de teologia e aprofunda esse dom.
trabalha nele que o Senhor vai te usar. Se você tem o dom de administrar, faça uma faculdade de economia e sirva o Senhor. Se você tem o dom de contribuir, pastor, que tipo de dom é esse? Nessa lista não está, mas está em outra lista. São aquelas pessoas que têm o dom e a capacidade de contribuírem mais do que os outros, de uma forma mais generosa, e são pessoas que ficam felicíssimas de serem usadas por Deus e dizem assim: Senhor, me dá mais, porque eu sou um apaixonado por servir com os meus recursos. E o Senhor usa essas pessoas para fazer grandes obras, para sustentar muitos missionários. Busque em Deus e desenvolva o dom espiritual que Deus lhe deu. E eu quero encerrar com essa afirmação. Não sei se você já percebeu que nessa lista de dons, você vai ver toda essa lista de dons aí, não tem orar. Agora a Luísa já se virou do banco, vai falar mal do ministério de intercessão. Não. Nessa lista de dons não tem orar. Pergunta de novo para quem está, está uma palavra interativa hoje, né? Pergunta aí para quem está do teu lado assim: por que orar não está na lista de dons? Porque orar e interceder é obrigação de todos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu tens ministrado no meio da igreja. E apesar, Senhor, da palavra tão cheia de informações e conteúdo, e que pode, Senhor, em algum momento se tornar densa, mas que de alguma forma, Senhor, nós possamos permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração e nos dê sabedoria para discernirmos de que forma o Senhor quer nos usar como membros do seu corpo. Nós somos nesse tempo, Senhor, o corpo de Cristo na terra. Pode ser que eu seja o pé, pode ser que eu seja, Senhor, algum membro do corpo de Cristo específico, e eu sou Jesus. Eu sou um membro do corpo de Jesus, de Cristo na face da terra. Nos ajuda, Senhor, para fazermos as funções e executarmos bem esse trabalho e entendermos que cada vez que estivermos servindo, nós estamos permitindo que o poder de Deus opere em nós para servir. Senhor, nós não nos envergonhamos e nem temos medo de nenhum dos dons que tu possa ou vai e tem operado no nosso meio. Pelo contrário, Senhor, nós nos abrimos completamente. Nós almejamos, ó Pai, os melhores dons como igreja. A tua palavra diz isso. Não no sentido, Senhor, de vaidade pessoal, de queremos, ó Pai, ter o melhor dom individualmente, mas como corpo de Cristo. Não nos deixa, ó Pai, faltar no meio da comunhão da nossa igreja, da tua igreja, Senhor, onde nós estamos. Os principais dons para edificação, para fundação, para o ensino, para a profecia, Senhor, para que a tua palavra seja viva e para que os milagres de Deus, para que, Senhor Jesus, a variedade de línguas, para que, Senhor Jesus, a cura divina, para que a palavra de conhecimento e de sabedoria, para que cada um dos dons, ó Pai, que tu tens para derramar sobre a cabeça ou sobre a vida de cada um, seja, ó Pai, potencializando alguma habilidade natural, ou seja, ó Pai, nos revestindo de uma autoridade espiritual poderosa, nos capacitando de alguma coisa, em alguma coisa ou em alguma área que nós jamais imaginaríamos que poderíamos ser usados por Deus. Ó Pai, nesse tempo, mais do que qualquer outro tempo, nos usa de forma poderosa. Nos usa de forma nova, ó Pai, que nenhum crente maduro da nossa igreja não saiba dizer ou discernir qual é o dom que recebeu do Senhor, porque a tua palavra diz que cada um tem um dom, a cada um o Espírito deu um dom, uma capacidade para servir de forma espiritual o corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, para que a tua igreja possa ser poderosa, possa avançar e possa ser viva. Ela não fará isso sem o poder do teu Espírito.
nós não avançaremos sem a manifestação do Teu Espírito. Nós não, ó Pai, iremos à frente se não for, ó Pai, movidos por essa energia e por esse poder sobrenatural, que quando nós olhamos, ó Pai, aquilo que foi feito, nós podemos olhar para a gente e dizer: Senhor, não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo. Não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com aquilo que Tu faz por nosso intermédio, Senhor. Que possamos zelar por aquilo que Tu tens nos dado, continuar buscando, ó Pai, as diversidades dos dons no meio da igreja, para que Tu possas operar de forma poderosa. Que não nos falte os dons necessários nesse tempo. Que não nos falte, Senhor, os dons necessários para a Tua igreja nesse tempo. Que, Senhor, em cada célula nós possamos ver a manifestação dos dons do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, ó Pai, da vida do Teu Espírito no meio da igreja, que nós possamos, ó Pai, colher os testemunhos daquilo que Tu tens feito, ó Pai, dos milagres que Tu tens operado, das portas que Tu tens aberto, Senhor, e que nós saibamos viver com isso de uma forma que Te agrada, Senhor, zelando pelo dom que Tu tens nos dado, e agradecendo ao Senhor pelos dons que Tu tens compartilhado com outros irmãos, que não são os nossos, mas que servem para edificar o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nos abençoa para vivermos e para fluirmos, ó Pai, nos dons, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Uma semana abençoada pelo Senhor. Abraça o irmão que está do seu lado. E vamos abençoados para casa em nome de Jesus.